A gente começa o nosso segundo bloco com mais uma pergunta de um telespectador. Eu gostaria de saber qual a maior dificuldade do imigrante a abrir uma companhia aqui nos Estados Unidos. Paulo, veja o seguinte, quando o imigrante chega aqui, a primeira coisa que ele tem que entender é a cultura do país, que é um país diferente, melhores ou piores coisas que no Brasil, com qualidades e dificuldades. Conhecer a cultura e saber o que ele vai fazer é o essencial. Onde é que ele vai ter dificuldade? Se ele não tem o domínio do idioma, ele tem que entender um pouco melhor do idioma para poder se haver bem. Ele tem que entender a legislação do país. Esse país, por exemplo, aqui no estado da Flórida, não tem uma legislação trabalhista, mas tem uma série de exigências na sua empresa no que diz respeito à proteção da pessoa que é disabled, que tem alguma dificuldade de locomoção, a proteção para evitar qualquer tipo de discriminação com relação à mulher, à religião e etc. Então, conhecer a legislação, entender as dificuldades que ele vai ter e que não tinha no Brasil porque as regras são diferentes, acho que é a primeira coisa, é o essencial. A partir daí, é aquilo. A documentação aqui é simples, como o Francisco disse, com toda razão. Você, para abrir uma empresa, você pode até abrir por internet, mas abrir empresa não é um commodity. Tem que abrir de acordo com aquilo que é o melhor para a sua empresa. E o melhor você não vai normalmente saber através de uma ação de compra de um produto como seria um café ou uma bolacha. Você tem que entender as diferenças. E aí partir realmente para conhecer o mercado. A terceira recomendação é a seguinte: as chamadas minorias, e o brasileiro pode se enquadrar em minoria, tem uma série de vantagens adicionais também. Tem privilégios no fornecimento de produto. Então, você vai representar um produto do Brasil ou de qualquer outro país, você vai comercializar um produto aqui, você vai prestar um serviço de limpeza. Se você se enquadrar como empresa de minoria, você também tem uma vantagem adicional. E aí volta-se ao começo, certo? Quanto mais e melhor você estudar o que vai fazer e conhecer da onde pode tirar legitimamente as vantagens para isso, quanto mais chance de sucesso você tem. Ivanete, qual foi a sua maior dificuldade para abrir o negócio aqui? A dificuldade burocrática foi, claro, o marco, né, para correr atrás de todas as licenças e em tempo hábil, né, porque aqui o tempo é dinheiro, então você tem que agilizar tudo isso e quando vem a inspeção, você tem que estar com tudo ok, você não pode ter mudado nada no teu negócio para que ele possa liberar, porque se também ele chega, faz a inspeção e você não está de acordo, aí é mais um mês, como diz, você está pagando mais aluguel, demora-se muito para eles retornar. Então, e a dificuldade maior nossa também foi com a mão de obra. Porque aqui, normalmente, no Brasil, você tem N, né, principalmente quando você precisa de alguma coisa específica, que é o meu caso. Então, quando as pessoas vêm realmente montar um negócio, ela tem que saber que ela vai lidar com esse tipo de dificuldade, que são a mão de obra, que ela vai ter que talvez dar um treinamento, ela vai ter que dar uma especialização de acordo com a empresa que ela tem para isso, porque senão ela vai cair no problema que ela não vai ter a mão de obra, né? Na questão de documentação, não foi muito trabalhosa, porque nós já compramos um restaurante em andamento. Então, ele já estava em funcionamento. Grande diferença. Enorme diferença de abrir um restaurante do nada. Exato. Conheço gente que levou mais de um ano para conseguir abrir um restaurante, não é verdade? Exatamente. Eu conheço pessoas... Exato. Como eu falei no começo, no simples fato de você mudar uma pia de lugar, você pode levar um ano para ter a licença, não é verdade? A gente pensa que é exagero, mas é por aí mesmo. Então, porque vem o fiscal, ele fala, não, isso não estava dentro do projeto, aí você vai ter que recolocar no lugar e até ele voltar e fazer essa mudança de novo, então isso demora demais. Então, a gente realmente, por isso que é muito bom você ter um bom contador fazendo toda essa assessoria por trás, para que você, quando... né, você for abrir o restaurante ou qualquer business, que os fiscais, porque cada setor vem um fiscal fazer uma checagem e eles vão ser bem minuciosos naquilo que eles estão fazendo. Já que a gente está falando de dificuldade, a Camila Braga tem uma pergunta sobre facilidade. Vamos ver. Eu gostaria de saber qual estado americano é mais fácil de abrir seu negócio. Olha, quando o Barbieri e o Carlos estavam falando, eu estava pensando nisso. Eu costumo dizer que nós temos 50 países dentro de um país.
Os Estados Unidos são 50 estados e todos os estados têm um regulamento diferente, não é verdade? E as pessoas se enganam muito com isso e não acho que é questão de ter um estado que é mais fácil. Tem estados que a pessoa tem que procurar o momento e a oportunidade, né? Se já existe um número grande de um tipo de negócio que eu quero abrir na Flórida, não é interessante para mim na Flórida. Se o Alasca é uma opção para o meu produto, seria no Alasca. O que nós aconselhamos é sempre você procurar saber como esse trabalho de planejamento, né, antes de você realmente começar e você dar o ponto de partida, você vai ter que saber procurar um profissional, se você vai para o Alasca, e saber como é que as coisas funcionam no Alasca. Muitas coisas que talvez não possam aqui, pode ir lá ou vice-versa. Isso aí acho que é é fundamental, não pode deixar de fazer isso. Não é fazer assim, olha, eu vou lá para tal lugar que é mais fácil, por causa de um regulamento ou de outro. É onde está a oportunidade do negócio. E o resto tudo se resolve. Quer dizer, então envolve a lei, envolve a oportunidade e o tipo de negócio também envolve? E o tipo de negócio é muito importante essa distinção, porque dependendo do negócio vão ter mais exigências, mais regulamentos que talvez tenham num estado e não tenham no outro. Aí sim. Então, é sobre isso que é a nossa próxima pergunta. Vamos assistir. Dependendo do tipo de negócio que eu quero abrir aqui nos Estados Unidos, a documentação varia? Essa pergunta, João, da Rosa, é uma pergunta interessante, mas você precisa, inclusive, regionalizar. Se você vai abrir, por exemplo, uma empresa de construção, as regras estabelecidas para você fazer uma obra em Miami-Dade é completamente diferente das regras que estão estabelecidas mais ao norte, em Palm Beach. Dependendo do município, você tem 2 ou 3 inspetores que vão demorar 2 anos para você conseguir uma aprovação. O consulado brasileiro aqui em Miami, quando ele mudou-se de prédio, ele levou alguma coisa em torno de 1 ano e pouco para ter todas as aprovações, dentro desse marco de burocracia que você cita, que acabou exigindo a aprovação de 63 entidades diferentes. Então, dependendo do tipo de negócio, as regras vão variar. E dependendo disso, então, é onde a cidade ou o estado vai lhe dar mais vantagens ou desvantagens na abertura da empresa. Então, dependendo do tipo de negócio, por exemplo, se eu quero abrir um supermercado ou se eu quero abrir um restaurante, a documentação varia. Varia totalmente. Dentro do estado, inclusive, não só de um estado para outro, varia dentro de cidades, muitas vezes. Dentro de uma cidade para outra, e varia às vezes até muito. Você tem que realmente saber onde você vai abrir o negócio, quais os regulamentos da cidade onde você vai abrir. E no próximo bloco a gente vai discutir alguns exemplos sobre como abrir o seu negócio.